Chico Xavier, sem dúvida, deixou um legado imensurável para o mundo. Seus ensinamentos transcenderam gerações e continuam a impactar vidas de diversas formas. Hoje, muitas pessoas se voltam para seus livros, cartas psicografadas e relatos de experiências, buscando respostas para suas questões mais profundas sobre a vida, a morte e o sentido da existência. De fato, o trabalho de Chico não parou no momento em que ele desencarnou. Pelo contrário, suas palavras ecoam de maneira intensa, ajudando a muitas pessoas a compreenderem o que, até então, parecia ser inalcançável. Ao longo dos anos, a mensagem de Chico se espalhou pelo mundo, sempre com foco claro, o espírito e sua jornada. Mas o mais fascinante disso tudo é a profundidade das lições que ele transmitiu sobre como viver uma vida de paz interior e prosperidade. Seus ensinamentos vão muito além das palavras, pois Chico demonstrou através de sua própria vida um exemplo de simplicidade, humildade e fé. É interessante observar como esses princípios, quando seguidos com seriedade, têm o poder de transformar nossa realidade e proporcionar uma prosperidade espiritual duradoura. Muitas pessoas ainda encontram consolo e direção nas mensagens psicografadas por Chico. Seus livros, como Nosso Lar e o Ação e Reação, se tornaram verdadeiros manuais para aqueles que buscam entender as leis espirituais e as forças que regem o universo. Ao adentrarmos nos textos de Chico, encontramos explicações que oferecem clareza sobre temas como a reencarnação, os espíritos protetores e a vida após a morte, tocando em questões que antes pareciam impenetráveis. A beleza disso tudo é que essas mensagens podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana, trazendo compreensão e paz, sem perder o foco na prosperidade. Para quem busca crescimento e entendimento, o legado de Chico Xavier não é uma mera recordação do passado, mas uma força viva que ainda inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. E é exatamente nessa continuidade que reside a verdadeira força de sua obra. Ela não apenas permanece, como também evolui à medida que cada novo leitor ou seguidor mergulha mais fundo nos ensinamentos que ele deixou. Se você ainda não explorou sua obra, talvez seja o momento de começar. E quem sabe, esse primeiro passo pode ser o início de uma jornada espiritual que trará muita prosperidade à sua vida. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita e uma das revelações mais profundas que Chico Xavier trouxe para o mundo. A ideia de que a vida não se resume a uma única existência, mas a um ciclo contínuo de aprendizado e evolução, abre portas para uma compreensão mais ampla do nosso propósito. Chico explicava que cada encarnação é uma oportunidade única de crescimento, onde carregamos as lições de vidas passadas, mas também temos a chance de corrigir erros e buscar a prosperidade espiritual. Ao entender isso, começamos a enxergar a vida com novos olhos, mais compassivos e mais conscientes de nossas ações. Ao refletir sobre a reencarnação, fica claro que nossa jornada não é apenas sobre o que conseguimos conquistar materialmente, mas sobre as lições que podemos aprender ao longo do caminho. Chico costumava dizer que não existem mortes, apenas transformações, e essa frase resume bem o conceito da reencarnação. A morte é apenas um ponto de transição. Quando compreendemos isso, passamos a viver de maneira mais consciente, focando em aprender, perdoar e evoluir espiritualmente, ao invés de nos preocuparmos com o medo da morte ou com as dificuldades temporárias que encontramos. Mas o mais fascinante é perceber como esse entendimento sobre o ciclo da vida e a reencarnação traz paz para nossa alma. Sabemos que as dificuldades que enfrentamos hoje não são castigos, mas oportunidades para reequilibrarmos nossa jornada e avançarmos no caminho da prosperidade espiritual. Como exemplo, imagine que você esteja enfrentando um desafio financeiro. Ao entender a reencarnação, você pode perceber que talvez tenha vindo a este momento com lições relacionadas a valores espirituais e materiais que ainda precisam ser trabalhadas. Em vez de se desesperar, você começa a ver a situação com uma perspectiva mais ampla, buscando aprendizado e sabedoria. Chico Xavier sempre nos lembrou que não estamos sozinhos nessa jornada, e que cada encarnação é uma oportunidade de trabalhar em conjunto com o plano espiritual para alcançar a nossa evolução. Ele nos ensina que a prosperidade não é apenas algo material, mas também um estado de harmonia com o universo e com a nossa própria essência. E assim, ao entender o ciclo da reencarnação, podemos viver de maneira mais plena e, ao mesmo tempo, com uma visão de futuro mais positiva e cheia de esperança. A lei de causa e efeito, também conhecida como a lei do retorno,
é uma das verdades mais profundas e universais que Chico Xavier ensinava. Ela se refere à ideia de que nossas ações têm repercussões, não apenas em nossa vida imediata, mas também no nosso desenvolvimento espiritual. Se semeamos boas ações, colhemos frutos de paz, equilíbrio e prosperidade, mas se nossas atitudes são voltadas ao egoísmo e ao mal, o retorno será de sofrimento e dificuldades. Chico sempre enfatizava que o que fazemos aos outros, de certa forma, voltará para nós, seja de maneira direta ou indireta, e que devemos estar atentos ao impacto de nossas escolhas. Para entender melhor essa lei, imagine que você decide ajudar alguém que está em apuros. Pode ser algo simples, como oferecer um prato de comida ou ouvir alguém que precisa desabafar. Esse ato de bondade gera uma energia positiva, não só para quem está recebendo, mas também para quem pratica. Chico nos ensinava que o bem que fazemos é como uma semente que, ao ser plantada, gera frutos no momento certo, nos proporcionando aquilo que precisamos para nossa evolução espiritual. E o mais interessante é que essa lei não se limita à nossa vida material, ela também se aplica no plano espiritual, onde nossas ações são registradas e têm repercussões que podem se estender por várias encarnações. Por outro lado, a lei de causa e efeito também nos ensina a importância de refletir sobre nossos erros e aprender com eles. Chico afirmava que errar é humano, mas persistir no erro é escolha. Isso nos lembra que, embora todos cometam falhas, é a nossa disposição em corrigir e aprender com essas falhas que determina nosso progresso espiritual. Se você cometeu um erro, o importante é refletir sobre ele e procurar agir de maneira diferente no futuro, sem cair na armadilha da culpa ou do arrependimento imobilizador. Ao perceber que nossos erros não definem nosso destino, mas sim como superamos, encontramos o caminho para a prosperidade espiritual e emocional. No entanto, a verdadeira chave da lei de causa e efeito é entender que ela não é punitiva, mas sim educativa. Ela nos ensina que somos os responsáveis pelo nosso próprio destino, e que nossas escolhas moldam a nossa jornada de evolução. Chico dizia que a dor e as dificuldades não são castigos divinos, mas sim oportunidades que a vida nos oferece para aprender e crescer. Se você tiver a consciência de que suas ações têm um impacto direto na sua vida futura, você será mais cuidadoso em suas escolhas, buscando sempre praticar o bem e agir de acordo com os princípios da justiça e da ética, a fim de colher frutos de prosperidade espiritual. O amor é, sem dúvida, o alicerce da evolução espiritual, e Chico Xavier nos ensinou que o verdadeiro amor vai além das emoções superficiais. Ele falava sobre o amor incondicional, aquele que não exige retorno e que é capaz de transformar tanto quem ama quanto quem é amado. Para Chico, o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma atitude, uma ação constante de busca pelo bem do outro. Ele nos lembrava que amar é se comprometer com o outro, é colocar a felicidade do próximo acima das nossas próprias vontades, sem esperar nada em troca. Esse tipo de amor é o que nos leva à verdadeira prosperidade espiritual, pois ele não é egoísta nem condicionado. Chico Xavier também nos ensinou que o amor está diretamente relacionado ao perdão. Quando amamos verdadeiramente, aprendemos a perdoar as falhas dos outros e as nossas próprias falhas. O perdão é uma das formas mais poderosas de demonstrar amor, pois ele liberta o espírito de rancores e mágoas, permitindo que a paz e o equilíbrio sejam restaurados. O amor não é algo que deve ser demonstrado apenas em palavras, mas principalmente em ações. Ele nos desafia a ir além daquilo que nos é confortável e praticar a bondade, mesmo quando parece difícil. Se você se dedicar a amar sem condições, perceberá como isso abre portas para uma vida de verdadeira prosperidade, onde a paz interior prevalece. Para colocar isso em prática, Chico sugeria que buscássemos constantemente ajudar os outros, seja com palavras de apoio, gestos de carinho ou simplesmente com a nossa presença. Um exemplo simples seria dedicar alguns minutos do seu dia para ouvir alguém que precisa desabafar, sem pressa de julgar ou oferecer soluções imediatas. Essa atitude de doar-se ao próximo, sem esperar nada em troca, é um reflexo do amor puro que Chico Xavier pregava. Ao fazer isso, você não só transforma a vida de quem está ao seu redor, mas também cria uma energia positiva que retorna para você, criando um ciclo de prosperidade e crescimento espiritual. O amor, segundo Chico, é a chave para superarmos as adversidades e as dificuldades da vida. Em momentos de crise, ele nos ensinava a buscar o amor como remédio para o sofrimento,
a transformar as dores em lições e a cultivar a gratidão, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao aprender a viver o amor incondicional, podemos encontrar a verdadeira prosperidade, aquela que vai além das posses materiais e nos permite viver uma vida plena de propósito, paz e evolução espiritual. E, à medida que nos comprometemos com essa prática, começamos a entender que, no final das contas, o amor é a única coisa que realmente importa. Chico Xavier nos ensinava que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, não estamos sozinhos. A conexão com os espíritos protetores, os guias espirituais, pode ser uma fonte de força e proteção em nossa jornada. Ele sempre dizia que a ajuda dos espíritos não está apenas disponível quando pedimos, mas também quando cultivamos uma vida de humildade, gratidão e oração. Eles estão constantemente ao nosso redor, nos guiando e oferecendo o amparo necessário para enfrentarmos os desafios da vida, sempre prontos para nos dar o suporte espiritual necessário para crescer e evoluir. De acordo com Chico, os espíritos protetores não interferem no nosso livre-arbítrio, mas podem nos inspirar, quando estamos abertos a ouvir suas orientações. Uma das práticas mais poderosas para atrair a proteção espiritual é a prece. Chico nos dizia que a oração não é apenas um momento de pedir, mas de abrir o coração e se conectar com o divino. Quando oramos com fé e sinceridade, criamos um canal de comunicação com os espíritos protetores, permitindo que eles nos guiem para o melhor caminho. Ele sugeria orações simples, mas cheias de intenção, onde o pedido de ajuda é acompanhado da confiança de que seremos atendidos. Por exemplo, em momentos de insegurança, ao invés de se entregar ao medo, procure se conectar com os espíritos protetores por meio de uma prece silenciosa e sincera, pedindo por sabedoria e discernimento. Essa prática de fé e confiança pode gerar resultados surpreendentes em sua vida. A proteção espiritual também envolve uma postura constante de vigilância mental e emocional. Quando estamos em sintonia com nossos guias espirituais, somos mais capazes de reconhecer as situações e pensamentos que não nos servem, afastando-nos de energias negativas e mantendo-nos focados no nosso crescimento. Chico sempre enfatizou a importância da vigilância sobre os próprios pensamentos e sentimentos, pois eles atraem determinadas energias. Ao praticar o autoconhecimento e a meditação, podemos nos tornar mais sensíveis à presença dos espíritos protetores, tornando nossa jornada mais tranquila e próspera. Cultivar a paz interior e evitar o conflito interno é essencial para mantermos essa conexão clara e forte. Por fim, vale ressaltar que, embora os espíritos protetores estejam sempre prontos para nos ajudar, é importante que também façamos nossa parte. Eles nos auxiliam, mas dependem da nossa vontade de caminhar na direção certa. Com isso, não basta apenas pedir ajuda, mas é necessário que cada um de nós se comprometa com uma vida de virtude, trabalho, fé e amor. É esse compromisso com a nossa evolução espiritual que fortalece nossa conexão com os guias espirituais e nos traz a verdadeira proteção. E, ao seguir esse caminho, a prosperidade espiritual, longe de ser um objetivo distante, começa a se manifestar em nossa vida de maneira natural e constante. Chico Xavier acreditava profundamente no poder transformador da prece. Para ele, a oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma verdadeira ferramenta de transformação. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo para nós mesmos, mas nos conectando com uma energia superior que pode moldar nossa realidade. Ele sempre dizia que a prece é uma ponte entre o humano e o divino, e que, ao orar, temos a capacidade de mudar o curso dos acontecimentos em nossa vida. A verdadeira prece não é sobre palavras decoradas ou fórmulas mágicas, mas sobre a sinceridade do coração e a intenção pura de elevar nosso espírito. Para Chico, a oração tinha um efeito muito maior do que a simples busca por algo material. Ele ensinava que, ao orarmos com fé, podemos transformar nossa visão de mundo, ampliar nossa compreensão espiritual e até mesmo curar nosso corpo e nossa alma. Uma prece feita com amor e intenção pode abrir portas onde antes havia apenas bloqueios. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil no trabalho, ao invés de se entregar à desesperança, Chico sugeriria que você se voltasse para a oração, pedindo sabedoria, força e clareza. Ao fazer isso com o coração aberto, você atrai a luz necessária para mudar sua percepção e criar novas possibilidades. Chico também destacou que a oração não é apenas uma ação individual,
mas algo que pode e deve ser compartilhado com os outros. Ele dizia que quando oramos uns pelos outros, criamos uma rede de proteção e apoio espiritual. Quando alguém querido está passando por dificuldades, podemos incluir essa pessoa em nossas orações, oferecendo nossa energia positiva e amor incondicional. Esse ato de generosidade não só beneficia quem está em necessidade, mas também nos conecta ainda mais profundamente com o plano espiritual. A prece, assim, se torna um meio poderoso de união entre os seres humanos, criando um campo energético de prosperidade e apoio mútuo. E, como ele próprio demonstrou com seu exemplo de vida, a oração não é apenas para momentos de crise. Chico era um homem de oração constante, um exemplo de como manter essa prática diariamente, mesmo em tempos de tranquilidade. Ele sabia que a prece diária nos mantém alinhados com o divino e nos ajuda a viver com mais propósito e paz interior. Ao adotar a oração como um hábito diário, não só criamos um vínculo mais forte com os espíritos protetores, como também nos preparamos para viver com mais prosperidade e sabedoria. E ao fazer isso, começamos a perceber a vida de uma forma muito mais ampla, vendo as oportunidades de crescimento espiritual até nos momentos mais desafiadores. Chico Xavier dedicou boa parte de sua vida a esclarecer que a morte não é o fim, mas uma passagem. Para ele, a vida é um ciclo contínuo, onde o corpo físico se despede, mas o espírito segue sua jornada em outras dimensões. Em seus livros e palestras, ele desmistificou a ideia de que a morte é um fim definitivo, convidando todos a refletirem sobre o verdadeiro propósito da existência. Ele sempre dizia que a morte é apenas uma transição para uma nova etapa, onde o espírito continua a aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Essa perspectiva oferece consolo e alívio, pois, ao compreendermos que a vida continua após a morte, podemos viver com mais coragem e menos medo. Um dos maiores legados de Chico foi mostrar que a morte, longe de ser um evento aterrador, é uma etapa natural e necessária na jornada do espírito. Para ele, a perda de um ente querido não deveria ser vista como um sofrimento eterno, mas como uma oportunidade para continuar o aprendizado em um plano espiritual. Ele relatou inúmeras mensagens de espíritos que continuavam a se comunicar com seus entes queridos após a morte, mostrando que o vínculo afetivo não se quebra com a partida física. Ao contrário, esses vínculos espirituais se aprofundam, e a comunicação através de sonhos, sinais e preces se torna uma forma de os vivos se conectarem com aqueles que partiram. Chico Xavier também nos ensinou que, ao aceitarmos a continuidade da vida espiritual, podemos viver de forma mais leve e alinhada com nossos valores mais profundos. A consciência de que a morte não é o fim traz consigo uma paz interior, pois ao entendermos que a vida é um ciclo eterno, passamos a valorizar cada momento e a buscar nosso verdadeiro propósito. E é aqui que a prosperidade entra em jogo, ao vivermos com o coração pleno de amor e gratidão, e ao compreender que cada ação nossa tem um impacto no mundo espiritual, nos tornamos mais prontos para receber as bênçãos e as lições que a vida tem a oferecer, tanto no plano material quanto no espiritual. Portanto, a morte não deve ser vista como um fim, mas como uma continuação de um processo eterno de evolução e aprendizado. Chico Xavier nos convidou a olhar além da morte, para as dimensões espirituais que continuam a nos guiar. Quando adotamos essa visão, passamos a viver com mais propósito, mais serenidade e com a certeza de que estamos caminhando em direção à nossa verdadeira casa, onde a prosperidade espiritual nos aguarda. Chico Xavier sempre ressaltou que a prosperidade espiritual não é algo que se alcança por acaso. Ao contrário, ela é o resultado direto de uma vida vivida com propósito e alinhamento com as leis espirituais. Para ele, viver com propósito significa dedicar-se a causas mais nobres, buscar a evolução constante e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Ele acreditava que, quando focamos em nosso desenvolvimento espiritual e ajudamos os outros a fazerem o mesmo, a prosperidade espiritual se manifesta de forma natural em nossas vidas. A verdadeira riqueza não é medida pelo que temos, mas pelo que somos e pelo que damos ao próximo. Chico nos ensinou que a prosperidade espiritual não depende de posses materiais, mas de nossa conexão com a verdade e com o bem. Isso está diretamente relacionado à nossa intenção de viver com um propósito claro, ser melhores a cada dia, praticar a caridade, cultivar o amor e a gratidão em nossas vidas. Ao nos dedicarmos ao que realmente importa, a nossa evolução como seres espirituais, encontramos a verdadeira paz e a prosperidade que transcende o mundo físico.
Isso nos torna mais equilibrados, mais felizes e mais aptos a enfrentar os desafios que surgem ao longo da jornada. Ao aplicar esses ensinamentos em sua vida cotidiana, você começa a perceber que não precisa esperar uma grande mudança externa para experimentar a prosperidade espiritual. Ela já está dentro de você, esperando ser cultivada. Um exemplo disso é a prática do autocuidado espiritual. Meditar, rezar e refletir sobre o significado da vida e da morte são ferramentas poderosas para trazer mais equilíbrio e clareza. Quando você vive com propósito, o universo conspira a seu favor, trazendo as bênçãos que você necessita para crescer espiritualmente. Portanto, Chico Xavier nos ensina que a prosperidade espiritual não é um objetivo distante, mas uma prática diária. Através da busca constante por um propósito maior e do cuidado com nosso crescimento interno, somos guiados para uma vida mais rica e plena, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Quando vivemos com essa consciência, a prosperidade espiritual se torna uma realidade tangível, capaz de transformar cada momento de nossa vida. Chico Xavier enfatizava o perdão como um dos pilares fundamentais da evolução espiritual. Ele sabia que, para alcançar a verdadeira paz interior e prosperidade espiritual, era necessário liberar os ressentimentos e as mágoas do passado. O perdão, para ele, não significava apenas libertar os outros, mas, principalmente, libertar a si mesmo. Quando não perdoamos, mantemos um peso emocional que nos impede de avançar espiritualmente. Esse peso, muitas vezes, se reflete em bloqueios emocionais e até mesmo em problemas de saúde, pois as energias negativas acumuladas nos afastam da prosperidade. A prática do perdão não é fácil, mas Chico Xavier ensinava que é essencial para o nosso crescimento. Ele sugeria que, ao perdoarmos, transformamos não apenas a nossa relação com o outro, mas a nossa própria vida. O perdão nos permite curar feridas antigas, dissolver rancores e restaurar nossa paz interior. Quando tomamos a decisão de perdoar, deixamos para trás a dor e abrimos caminho para a prosperidade espiritual. É um processo de cura que envolve tanto a mente quanto o coração, e é por meio dele que nos tornamos mais leves, mais abertos e mais conectados ao nosso propósito de vida. Porém, o perdão não significa passar por cima do que aconteceu ou esquecer as ofensas. Pelo contrário, Chico Xavier nos ensinou que, ao perdoarmos, estamos reconhecendo a nossa capacidade de superar as dificuldades e de aprender com elas. O perdão é, na verdade, um presente que damos a nós mesmos, pois ele nos permite viver sem as amarras do passado. Um exemplo prático de como aplicar o perdão é o de fazer uma reflexão diária. Quem você precisa perdoar para seguir em frente? Talvez uma pessoa, talvez até mesmo a si mesmo. Esse simples ato de reflexão pode ser o primeiro passo para libertar-se de uma carga emocional que o impede de viver plenamente. Viver o perdão, segundo Chico, é abrir espaço para a luz espiritual, para a prosperidade e para a evolução. Cada vez que perdoamos, estamos dando um passo em direção a um coração mais puro, mais generoso e mais alinhado com a verdadeira prosperidade. O perdão, portanto, não é um ato de fraqueza, mas de grande força interior. Quando você decide perdoar, você não está apenas curando uma relação, mas promovendo a sua própria libertação espiritual. Chico Xavier tinha uma visão clara e profunda sobre o futuro da humanidade, que ele compartilhava com base nas mensagens espirituais que recebia. Ele acreditava que estávamos passando por um momento de transição, onde as consciências humanas precisavam evoluir para um estado mais elevado de compreensão e amor. De acordo com os ensinamentos dele, o futuro da humanidade dependeria da nossa capacidade de compreender as leis espirituais e aplicá-las no dia a dia. A prosperidade, nesse contexto, não é apenas material, mas envolve o desenvolvimento espiritual coletivo. Ele também nos alertava sobre os desafios que enfrentaremos, como a crescente violência, os desequilíbrios ambientais e as crises sociais. Porém, Chico Xavier não via o futuro como algo totalmente sombrio. Ele acreditava que, ao tomarmos consciência de nossa verdadeira natureza espiritual, seríamos capazes de superar esses obstáculos e alcançar uma nova era de paz e prosperidade. Uma das suas mensagens mais profundas era que, ao nos conectarmos com o plano espiritual, encontraríamos orientação para transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Essas revelações espirituais que Chico compartilhava tinham um propósito claro: nos preparar para o que viria e nos ensinar como agir em harmonia com as leis universais.
Ele acreditava que, ao compreender o futuro à luz dos ensinamentos espíritas, poderíamos lidar com as adversidades com mais serenidade e coragem. Chico sempre dizia que, mesmo nos momentos mais difíceis, a espiritualidade nos oferece soluções que estão além da nossa visão materialista. Por isso, ele nos convidava a buscar respostas mais profundas dentro de nós mesmos e em nossa conexão com o divino. Em tempos de incerteza, como os que vivemos hoje, as revelações de Chico Xavier podem servir de guia. Elas nos mostram que, se mudarmos nossa forma de pensar e agir, podemos alcançar não apenas a prosperidade material, mas uma verdadeira prosperidade espiritual. Esse é o caminho para construir um futuro mais justo, mais equilibrado e mais consciente. A chave, segundo Chico, está em nossa capacidade de transcender o ego e agir com amor, compaixão e respeito pelos outros e pelo planeta. O perdão, para Chico Xavier, não era apenas um ato de bondade ou misericórdia, mas uma ferramenta essencial para nossa evolução espiritual. Ele sempre ressaltava que, enquanto não liberássemos os ressentimentos do passado, permaneceríamos presos a um ciclo de dor e sofrimento. Para ele, o perdão era uma chave poderosa que abria as portas para a verdadeira liberdade interior e para a prosperidade espiritual. Sem perdão, ficamos retidos nas amarras do ego e nos ciclos negativos que só nos afastam da paz. Chico também nos alertava que o perdão não se tratava de um gesto para o outro, mas, principalmente, para nós mesmos. Ele acreditava que, ao perdoarmos, nos libertamos das correntes invisíveis que nos mantêm reféns do passado, abrindo espaço para uma vida mais leve e harmoniosa. O perdão é, na verdade, um caminho de cura. Quando perdoamos alguém, não estamos dizendo que o que a pessoa fez foi certo, mas sim que estamos prontos para seguir em frente e nos afastar da dor. Essa atitude é um reflexo de quem busca prosperidade, pois ela nos liberta das energias negativas e nos permite vibrar em sintonia com o bem. No dia a dia, isso pode se traduzir em ações simples, mas poderosas. Você pode começar com gestos pequenos, como se perdoar por erros passados ou liberar o rancor que talvez ainda carregue de situações passadas. Aplique o perdão nas relações cotidianas e perceba como isso muda a forma como você se sente e interage com os outros. Não é um processo fácil, mas é algo que, com o tempo, pode trazer resultados impressionantes. Imagine a liberdade que você sente ao não carregar mais o peso do rancor, permitindo que a prosperidade entre em sua vida. Chico Xavier nos ensina que o perdão é, sem dúvida, a chave para a paz e a evolução espiritual. Ele acreditava que a verdadeira prosperidade não pode existir sem o perdão. Liberar o que nos prende, inclusive as mágoas, é o primeiro passo para viver uma vida mais plena, com mais amor, mais prosperidade e mais harmonia. Então, pergunte a si mesmo: o que você precisa perdoar para finalmente encontrar a verdadeira liberdade? Agora que você aprendeu sobre o poder transformador do perdão, eu quero saber: o que você pensa sobre isso? Já tentou perdoar alguém que te magoou no passado? Como isso impactou a sua vida? Comente abaixo e compartilhe suas experiências. Sua opinião é super importante para mim e para todos que estão nessa jornada de evolução espiritual. Se você acredita que esse conhecimento pode mudar a vida de mais pessoas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que vão te ajudar a alcançar a verdadeira prosperidade espiritual. E, claro, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Até o próximo vídeo.